No episódio de hoje da série O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, nós vamos conversar com o ator João Bornobé. Ele atuou em Atrapalhando a SWAT, filme de 1983 dirigido por Dedé Santana e Vítor Lustosa. Esse filme ficou marcado como o filme da separação entre Dedé Santana, Mussum e Zacarias com Renato Aragão. Confira essa entrevista. Então, João, conta como foi como surgiu o convite para atrapalhar numa das produções mais polêmicas dos Trapalhões, que foi Atrapalhando a SWAT. Atrapalhando a SWAT, eu acho que é a polêmica principal porque é o filme da separação, né? Foi o filme que marcou, que foi uma produção independente dos três, do Demusa, né? Dedé, Mussum e Zacarias, e do outro lado estava o Renato, que havia esse momento de crise, dizem, entre eles, né? E o que eu me lembre, Rafael, até estava comentando com você, que eu não tenho certeza se foi via agência, que na época estava agenciado pela Galharufas, ou se foi diretamente um convite da produção, mas o que eu vinha saber, e depois eu acho que comentado pelo próprio Dedé ou agência, que eles tinham me visto num comercial da Gillette, que passava na Copa de 2002, nos intervalos. Passava todo o intervalo, então ficou muito conhecido. E era um era um comercial sobre mafiosos e tal, e que o chefe do mafioso pegava no meu rosto assim, e dizia, oh, que bela barba. Então era um tipo assim meio ingênuo, e eu era garotão e tudo. Então me parece que foi isso que chamou a atenção do Dedé, e parece que foi uma decisão dele, o convite, para fazer esse personagem, que era um escoteiro, né, no Atrapalhando a SWAT, um chefe de escoteiros, e que, segundo ele, tinha esse perfil ingênuo, assim, meio garotão e tal. Então, me parece que foi por esse caminho aí que surgiu o convite. Foi de parte do Dedé. Quando você recebeu o roteiro, o que você achou do roteiro e como que você compôs esse personagem? Buscou referência? Como foi? Eu achei muito legal, muito divertido. Eu senti, intuí e depois eu vim a saber na convivência com o trabalho que era uma espécie de retomada do repertório dos Trapalhões original, a coisa mais ingênua, mais circense. Porque essa altura da vida do quarteto, e já tinha passado por várias formações, eles já estavam muito sofisticados, né? Eram grandes produções. O próprio Renato fazia super produções, né? E eu senti ao ler e depois conversando com eles que era uma retomada desse trabalho mais ingênuo da origem deles, não é? Até porque o grupo da SWAT, com U, né, era um dos quadros originais das formações, eu acho que desde lá do Ted Boy Marino, né, daquelas formações que eu assistia na televisão quando era garoto. E aí, primeiramente, fiquei super feliz, né, porque eu curtia muito eles e tal. A composição, eu lembro que eu li alguma coisa sobre o Sir Baden-Powell, que era o fundador do escotismo, né, mundial, e eu pesquisei alguma coisa sobre escoteiros, eu não lembro se eu fui visitar. Eu lembro que o que me chamou a atenção era o seguinte, eu acho que na cabeça do Dedé e dos seguidores, eles queriam aquele cara de calças curtas. Eu lembro sempre daquela frase do Juca Chaves, maravilhosa, que diz assim, escoteiros, um grupo de meninos liderados por um idiota vestido como um menino. Uma coisa assim que ele falava, né? E eu achei que a coisa da calça curta era o mote que o Dedé queria usar para dar esse lado meio infantiloide para o personagem, né? Aquele cara adulto com... Mas aí, ao chegar lá, nós descobrimos, e durante a produção nos foi revelado, que tinha mudado o uniforme do escoteiro, tanto que você vai ver que no filme não tem esse traje tradicional do escoteiro, que era o caque com a calça curta, mas sim uma camisa azul e uma calça azul marinho comprida. Aí eu sei que eles entraram num acordo lá, porque parece que era uma condição para fazer o personagem, era respeitar o traje contemporâneo, o traje que era usado já por aqueles grupos de escoteiros do Rio de Janeiro, né? Aí fizemos lá o figurino e tal. E eu lembro que também vieram, se eu não me engano, alguns escoteiros, alguns guias, né? Não sei como eles chamam, chefes, né? Chefes de escoteiro, que nos assessoraram na ocasião. Eu lembro um pouco vagamente dessa parte. Eu lembro que eu pesquisei por conta própria, li a respeito e tudo mais, né?
No livro você fala que não percebeu isso, mas muitas pessoas que trabalharam no Atrapalhando a SWAT e também na Arca de Noé, conta que havia uma certa disputa entre uma produção e outra. Elas foram filmadas quase simultaneamente, né? Para o filme ser lançado ou primeiro ou para ser uma produção melhor que a outra. Porque sim. Tendo essa briga, certamente mexeu com a vaidade dos quatro, né? Os três de um lado, os quatro do outro. Você não percebeu isso, não tinha? Porque foi uma correria enorme, né, para fazer esse filme. Olha, honestamente, eu não percebi. Quer dizer, não era passado para a gente. Pode ser que eu presenciasse alguma coisa nesse nível no bastidor, no âmbito da produção, do aspecto de feitura do trabalho, né? Mas, honestamente, não chegou em mim. Eles foram muito discretos, muito elegantes em relação a isso. E eu sentia, na verdade, que havia até uma preocupação de não cooptar a gente contra o Renato, assim, que eu me lembre. Não havia explicitamente uma postura de antagonismo em relação ao Renato ou à produção dele. Agora, lembro vagamente que havia um empenho em correr, realmente tinha uma pressa, tinha um cuidado muito grande em se fazer bem e rápido, talvez por razões de lançamento, né? E você não sentiu falta que você estava lá com os três, Dedé, Mussum e Zacarias, falou, cadê o Renato? Teve uma hora que você parou e falou, tá faltando alguém? Ah, senti muita falta. Eu senti, na verdade, desde o primeiro momento que eu soube que não seria com ele, né? Que eu acho que a própria agência me passou, que seria a Demusa, que era uma produtora quase independente, que eles usavam para fazer principalmente shows, né, desses shows que eles fazem até hoje pelo Brasil todo, quando o Renato não podia ir. Então a Demusa agenciava os três, levava às vezes até um outro ator. Acho que você me perguntou do Tião Macalé. Eu acho que tinha alguns atores, o Ataí de Arco Verde, que está no filme, que é um super comediante. Outro dia eu vi ele no Jô, não é? Então tinha essa trupe que era convocada para fazer os shows e principalmente quando o Renato não estava presente. Mas claro que eu fiquei decepcionado, né? Porque para mim os Trapalhões eram os quatro, né? E o Renato é fabuloso, né? Esse comediante popular extraordinário, né? Então eu lembro que eu provavelmente senti essa falta no primeiro momento, mas depois que o filme começou a rodar, a gente foi para cima e não tinha mais por que se preocupar com isso, né? E o Dedé, ele é um trapalhão, mas ele dirige o filme, né? Exatamente. Pouca gente sabe que ele chegou a dirigir os filmes dos Trapalhões, ele chegou até a trabalhar na Moviola, é um cara que conhecia mesmo do métier. Uhum. De certa forma, o Dedé ele é subestimado, né? Por ser escada, então as pessoas falam que o cara é menos engraçado, menos talentoso, mas ele tem um talento nato sem dúvida. Pra arte. Eu queria que você falasse como foi ser dirigido pelo Dedé nesse filme, como foi trabalhar com ele. Foi curioso, porque o diretor de fato era o Vitor Lustosa. Então, na verdade, eu fui mais dirigido pelo Vitor, no set. Mas a gente sabia que o Dedé era o mentor da obra, ele era o artista. E aí você tem toda a razão, porque ele é realmente um artista completo e múltiplo. Ele é de certa forma, foi o criador que esteve sempre na retaguarda dos Trapalhões, né? Porque eu sempre dizia isso, assim, dessa formação que a gente conhece mais. O Renato, esse gênio popular, né? Essa explosão de criatividade, é um palhaço de circo. O Mussum, aquele humorista quase que involuntário, ele era engraçado, embora tenha sido muito reservado e discreto no nosso convívio. Ele era engraçado com o pessoal dele, ele não dava muita trela, não. O Mauro era o ator, era o ator de composição, né? E era muito simpático, muito carinhoso, muito próximo. Então ele se transformava, né? Porque ele não tinha nada a ver com o Zacarias, né? Aquele senhorzinho careca, baixinho, quietinho, mineirinho e tal. E botava aquela peruca, aqueles dentinhos e virava, né? E ele era muito bom ator. Mas o Dedé realmente era o mentor, né? Era o cara que estava por trás. E eu lembro uma coisa que me chamou a atenção, que o Dedé falava muito, que assim, nós precisamos criar umas proezas. Porque todo filme deles, como filme de aventura e de circo, tinha que ter 2 ou 3 momentos de desafio, de proeza. Por exemplo, no filme tem aquela travessia de moto
de um prédio para o outro, né? Que é um número clássico de circo, de equilibrismo, que fica o cara em cima da moto e o outro embaixo fazendo o contrapeso, né? Como um trapezista. Então eles colocaram isso, tem a coisa do capotamento do carro, que inclusive parece que deu uma volta a mais do que eles esperavam. Ele contava isso, o cara virou porque tem uma rampa, né? Que você vem correndo para fazer o movimento, que era um Ford Escort, que era o grande lançamento da época. E eles fizeram esse capotamento e tal, quando o avião passava. Então, o Dedé tinha muito essa preocupação de criar os números que iam eletrizar o público. Ele tinha muito essa visão, esse sentido. E o humor, né? O humor de todos eles, que o tempo todo eles estavam criando e fazendo e tal. E o Vitor Lustosa? O Vitor era o cineasta da história, era o cara que dava a costura, né? Eu acredito até que o roteiro também é dele, não tenho certeza, ele pode te confirmar, originalmente. E ele realmente era quem dirigia, quem estava no set, quem contava a história, né? O Dedé estava na retaguarda dando a cara de Trapalhões pro filme, mas o Dedé me parece que era... O Vitor era o cineasta, era o cara que fazia as cenas com a gente, né? Dirigia os atores e tudo mais. Quando você está ali no set, você passa pela sua cabeça que você está construindo um filme que hoje se tornou um cult. Assim, você imaginou que eu estou trabalhando numa produção que daqui a 20, 30 anos vai se tornar uma produção cult do cinema brasileiro? De certa maneira, sim. Eu acho que eu não tinha toda a consciência disso, toda a noção. Mas eu sabia que, por ser dos Trapalhões, ia entrar na história do cinema brasileiro de alguma forma, né? Do humor brasileiro, da arte brasileira, né? Mas ao fazer, você nunca tem muito essa dimensão, né? Você está preocupado em fazer... contar a história ali no momento, fazer cena a cena, né? O que eu fiquei muito feliz, por exemplo, foi estar com a Lucinha, que é uma atriz que eu admirava muito e que foi muito carinhosa, muito receptiva. O elenco todo foi muito legal, né? Cláudia Venturi, né, que eu conheci ali, Dino, né? Então foi muito interessante nesse aspecto, né? E eu senti que no filme ele resgatou alguns dos profissionais que trabalharam com eles lá no começo, né? Capitão Asa, né? Umas figuras que ele descolou assim, que ele queria falar um pouco para o público tradicional dele, né? Das crianças mesmo. Por isso essa pegada mais ingênua, né? No filme, mais circense mesmo, né? Agora nunca vamos saber o futuro, né? Como é que vai ser. E João, e quando a imprensa noticiava muito as produções em andamento, e o que você lembra da crítica quando o filme foi lançado? Rapaz, eu não lembro de nenhuma crítica, para te falar a verdade. Eu não fixei, eu devo ter lido alguma coisa. Eu acho que, de modo geral, acharam um filme menor do repertório dos Trapalhões. Eu acho que um pouco pela ausência do Renato. Eu acho que eles foram um pouco implacáveis com o trio, porque eu acho que eles fizeram o melhor e fizeram um filme muito honesto dentro da estética dos Trapalhões, dentro desse universo infantil, né? Eles foram buscar novamente essa raiz. Mas eu acho que a crítica foi um pouco dura no sentido da comparação, porque o Renato, na época, já estava fazendo grandes produções, não é? Então, talvez em termos de acabamento e tudo mais. Agora, eu acho que, tecnicamente, o filme corresponde aos padrões da época, não é? Então, sinceramente, eu não lembro do que foi. Eu acho que foi aceito pelo público, bem aceito, né? E alguma outra curiosidade dos bastidores que você lembra dessa produção? Por exemplo, de divulgação, eu lembro que foi pela primeira e única vez na minha vida no Cassino do Chacrinha, por exemplo, que foi um grande barato, né? Ver o bastidor do cassino com as chacretes e tal. E eu lembro que foi rodado em Angra, então foi muito gostoso, porque nós ficamos hospedados num hotel super bacana, então quando eu estava com tempo livre, eu ia passear por ali, foi muito agradável, né? As filmagens foram muito agradáveis, né? E, assim, de peculiaridade, eu lembro de um acidente, eu não sei se você sabe disso, que o Mussum teve um problema de tímpano, porque a gente tinha na cena final até aquela batalha dos bandidos contra a SWAT e os escoteiros os socorrem, né? Os meus escoteiros fazem lá uma guerra
Isso que é bonitinho no filme, que eu acho que é bonito no universo deles. Em vez de usar arma, tinha SWAT com arma, evidentemente, mas os meus escoteiros combateram os vilões com saco de farinha, com estilingue, sabe? Com coisas assim super engraçadas que foram sendo criadas ali por eles e tal, né? Era uma guerra de meninos, né? Me lembra a Guerra dos Botões até, um filme clássico francês, se eu não me engano. E aí o Farjala, se eu não me engano, que é um mestre dos efeitos especiais, que era o chefe da equipe, eles, para fazer as explosões, eles enterram bombas, né, e sinalizam, né, onde está marcado para você não passar ali e tal. Bombas de festim, né, para jogar terra para cima. Mas aí parece que o Mussum passou perto de uma e explodiu do lado dele. Aí teve que hospitalizar, teve toda uma complicação nesse sentido. Um acidente de filmagem que acontece direto, né? E a gente tinha uma grande batalha final que a gente ficava dando porrada em todo mundo. Eu lembro que tinha um lutador de telequete, né? Aqueles caras de luta livre que falava, pode pular em mim, pode dar porrada e tal. Aí eu dei um pulo no cara lá. Um pessoal incrível, né? Gente de circo em geral é sempre muito bacana, né? São muito solidários, né? Da natureza da arte circense, né? E o que é fazer um trabalho que você sabe que é para o público infantil, né, e para a família? Eu acho muito bacana. Eu, a minha vida inteira, fiz muito teatro infantil. Eu sou mais de teatro, fiz alguns filmes e tal. Fiz muito teatro infantil, produzi teatro infantil. E para mim é perfeitamente natural e prazeroso fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que, além da questão do público, da diversão, tem um trabalho de formação, né? Se a gente faz um bom filme, um bom espetáculo para a criança, no mínimo você está formando o público. Você está fazendo com que essa criança queira ir mais vezes. E eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente no Brasil, que a gente tem uma educação muito deficiente, que não se lê. Pouquíssima gente vai ao teatro no Brasil, ou mesmo ao cinema. 1% da população, sei lá. Eu conheço até hoje gente, adulto, que nunca foi ao teatro na vida inteira. E não é gente humilde só porque não tem poder aquisitivo. É gente, às vezes, que tem grana e não tem interesse. Né? A gente não tem o hábito, né, de consumir cultura, produto de entretenimento. Então, para a criança, tem mais esse aspecto importante, né? E o que representou Atrapalhando a SWAT, ou o que representa Atrapalhando a SWAT na sua carreira? Você tem uma trajetória riquíssima, mas o que esse filme significa para você? Significa muito. Como eu te disse, eu fiz quantitativamente muito mais teatro e televisão, né, um pouco. Então eu tenho poucos filmes no currículo. Então, até por isso, é um filme da maior importância. E talvez seja o único filme desse gênero que eu tenha feito na carreira inteira, né? Então eu tenho o maior prazer, o maior respeito, o maior carinho por esse trabalho. Significa muito ter estado com eles, com o Dedé principalmente, ter conhecido, né, esse universo de cinema muito específico dos Trapalhões. Tem um significado muito grande, é muito legal. Eu tenho maior honra e respeito de ter feito o trabalho. E agora, para finalizar, né, você falou que assistia os filmes dos Trapalhões e trabalhou com eles. Então, explica para as pessoas o que foram os Trapalhões. Bom, como eu mesmo aprendi com você um pouco mais no teu livro, e eu já sabia, já intuía isso, primeiro os maiores campeões de bilheteria, né, da história do cinema brasileiro, né? Parece que na soma, né, dos trabalhos, né? E outro aspecto que você ressalta no livro, sem nenhum apoio praticamente, não existia lei de incentivo, não existia essa relação do empresariado com a obra cultural, né? Era muito mais feito na raça. Claro que à medida que eles foram fazendo sucesso e se pagando, eles foram captando também mais recursos, né? Eles foram se consagrando também como grandes vendedores de cinema, né? De bilheteria, né? E eu acho que eles também representam, junto com outros artistas, talvez numa linhagem que vem do Mazzaropi, né, ou mesmo da Atlântida, com o Grande Otelo e Oscarito, a inserção e a permanência de uma linguagem popular no cinema, né, de uma linguagem originária do circo, de um repertório mais puro,
da nossa cultura, que eles deram uma dimensão industrial, né? E então eles têm uma importância enorme nesse sentido, né? Porque a gente tem no cinema brasileiro vários tipos, né, de linguagem e de repertório. E os Trapalhões são os principais responsáveis, eu acho, pela permanência de um repertório popular no cinema, que tem uma linhagem que vem lá de trás, não é? E eu acho que isso é digno de muito respeito. E de diversão, né, de alegria, de tudo, de prazer que eles levaram para essas plateias todas esse tempo todo, né? Para as crianças, sempre com muito respeito pelas crianças, né? Eu acho que isso é admirável. Tá ótimo. Posso acrescentar, fazer uma pergunta? Claro. Claro. Queria que você falasse, se fizesse uma comparação com o cinema de hoje, em termos desses blockbusters, como você situaria, né, o cinema dos Trapalhões na época, se compararia ao quê? A qual fenômeno pop cultural que acontece hoje? Só sem responder para ele, para continuar no formato. Rapaz, essa pergunta é complexa, né? Porque o que você chama de blockbuster hoje é muito americano e implica numa tecnologia, né, cinematográfica, numa sofisticação que é quase impensável para a gente. O que eu acho que é comparável é que eles tiveram uma audiência que rivaliza, talvez, com as bilheterias desses blockbusters americanos hoje, fazendo uma coisa completamente diferente e fazendo a partir do nosso humor, da nossa cultura, da nossa tradição. Então, isso que eu acho que é comparável. Eles proporcionalmente devem ter tido a mesma bilheteria que tem hoje um grande sucesso americano, sem um décimo, um centésimo do orçamento e dos recursos que esses caras têm hoje. Porque você vê um filme de super-herói, é uma loucura, né? Principalmente de sofisticação técnica, o que os caras fazem hoje, né? Praticamente não tem limites. E eles tinham limites, inclusive materiais, né? Eles, para criarem uma proeza como aquela, que eles sabiam que iam encantar o público, que era o mesmo encantamento que havia do público quando via um trapezista voando, por exemplo, eles faziam de verdade, né? Eles faziam as traquitandas e sei lá o que eles usavam para fazer esses efeitos tecnicamente, com base no know-how circense. Não tinha computação gráfica, né, naquela época. Então, eu acho que, nesse sentido, eles rivalizam como visibilidade, né, com esses filmes de hoje. Eles tiveram um público muito grande. Seria a comparação que eu poderia fazer nesse sentido. Como linguagem, tudo, eu acho que talvez se compare mais aos desenhos de hoje, né? Os desenhos de computação gráfica que você tem hoje, né? Como o Rio, como a Era do Gelo, né? Porque é para esse público mais específico, né?